Se você acha que despertou e está confortável, parabéns. O ego acabou de usar o despertar para te colocar num sono ainda mais profundo. Você não desperta encontrando um eu melhor. Você desperta quando enxerga a máquina funcionando e não se identifica mais com ela. Se você acha que despertou, é agora que o perigo começa, não antes. Antes você estava dormindo como todos. Agora você está meio acordado, e isso é pior, porque o ego adora esse estado intermediário. Ele se apropria do despertar, veste uma nova identidade espiritual e volta a dormir mais confortável do que nunca. Gurdjieff nunca falou de iluminação como prêmio. Ele falou de trabalho, e trabalho começa quando a ilusão cai, não quando você tem uma experiência bonita. O despertar real não te torna especial, ele te deixa exposto, sem desculpa, sem personagem. E se você não entende isso, você não despertou. Você só trocou de sonho. A máquina continua funcionando. A personalidade continua reagindo. O eu continua fragmentado. A falsa identidade continua no comando. E você chama isso de espiritualidade para não encarar o choque. Depois do despertar, a primeira coisa que você sente é medo, não paz. Medo. Porque o véu da ilusão rasgou e você percebeu que não existe um eu fixo. Existem muitos eus. Um quer acordar, outro quer conforto, outro quer aprovação, outro quer fugir. E você não controla nenhum deles. Isso destrói a imagem bonita que você tinha de si mesmo. É aqui que quase todo mundo foge. O ego entra em pânico e cria uma narrativa espiritual para sobreviver. Você vira consciente, desperto, diferente e pronto. O sono voltou. Só que agora com linguagem espiritual. Gurdjieff chamou isso de cegueira espiritual. Quando a pessoa acha que vê, mas só está sonhando mais fundo. O que fazer depois do despertar não é buscar mais experiências. Isso é vício, não é estudar mais conceitos. Isso é fuga, não é ensinar ninguém. Isso é vaidade. O que vem depois do despertar é observar a máquina funcionando em você, sem se identificar. Ver o ego reagindo, ver a falsa identidade querendo controle, ver a personalidade querendo ser reconhecida. E não se mexer, não justificar, não melhorar a imagem, apenas ver. Isso dói, porque você descobre que não é dono nem dos seus pensamentos. E se isso não te humilha, você não entendeu nada. Depois do despertar começa a verdadeira luta. Separar essência de personalidade. A essência é o que percebe. A personalidade é o que reage. O problema é que você viveu a vida inteira achando que reação era identidade. Gurdjieff foi implacável nisso. O homem comum é uma máquina. Estímulo entra, reação sai. E ele chama isso de eu. O despertar apenas mostra isso. O que vem depois é aprender a não reagir automaticamente. E isso não é bonito, é frustrante. Você falha, se perde, se identifica. Dorme de novo, acorda, dorme, acorda. Esse é o trabalho. Não existe linha reta, existe esforço consciente e repetido. Escreva nos comentários agora. Não quero dormir de novo. Se isso tocou você, torne-se membro do canal agora. Depois do despertar, você descobre que a espiritualidade comum é uma mentira confortável. Ela promete luz sem atrito. Promete amor sem choque. Promete consciência sem sacrifício. Gurdjieff não prometeu nada disso. Ele disse que despertar exige energia. E você não tem energia porque tudo em você é dispersão emocional, fantasia mental e identificação constante. O trabalho é parar de desperdiçar energia em reações inúteis, em drama interno, em autoimagem, em justificativas. Isso não é moral, é mecânico. Enquanto você reage, a máquina manda. Enquanto a máquina manda, você dorme. Depois do despertar, você começa a perceber o silêncio entre os pensamentos. Não como paz mística, mas como espaço. Nesse espaço, por alguns segundos, não há eu, só presença. Isso assusta, porque sem o eu não há história, não há papel, não há importância. E o ego odeia isso. Ele vai tentar preencher o espaço com espiritualidade, com missão, com identidade superior. O trabalho é não aceitar, permanecer vazio, presente, atento. Isso é o começo do despertar real. Não a experiência, mas a capacidade de não se identificar. O que ninguém fala é que depois do despertar você perde referências. Velhas certezas caem, novas ainda não existem. É um terreno instável. É aí que muitos enlouquecem espiritualmente ou viram caricaturas místicas. Gurdjieff alertou: sem trabalho sério, o despertar parcial é perigoso. Porque a pessoa vê demais para viver como antes, mas não vê o suficiente para ser livre. E se você está nesse ponto agora, você sabe, algo em você não aceita mais o velho sono, mas o novo ainda não nasceu. E aqui fica a tensão que você não pode evitar.
Você está disposto a observar sua própria falsidade todos os dias? Ou vai transformar isso em mais uma identidade bonita para continuar dormindo? Você quer despertar de verdade ou só quer se sentir diferente? Você está pronto para ver que não existe um eu único aí dentro e que o trabalho começa exatamente agora? Depois do despertar, algo fundamental muda. Você não consegue mais se enganar com a mesma facilidade. As velhas mentiras internas começam a soar ocas. O problema é que o ego não morre com isso. Ele se adapta, ele aprende novas palavras, novos gestos, novas poses. Ele se fantasia de observador, de consciência, de testemunha. E você, se não estiver brutalmente atento, começa a confundir esse novo personagem com essência. É aqui que o trabalho real começa, porque agora a mentira ficou mais sofisticada. Antes era grosseira, agora é sutil. Antes era ignorância, agora é auto-engano consciente. Depois do despertar, você percebe que não controla o que sente. Emoções surgem sozinhas. Pensamentos aparecem sem convite. Reações acontecem antes da decisão. Isso quebra a ilusão central do homem comum, a ideia de livre-arbítrio. Gurdjieff foi direto. Sem consciência contínua, não existe escolha real. Existe reação. O despertar apenas mostra isso. O que vem depois é aceitar essa humilhação sem dramatizar, sem se culpar, sem criar história. Apenas ver a máquina funcionando em tempo real. Isso dói porque destrói a imagem de alguém evoluído. Depois do despertar, você começa a notar o quanto viveu identificado com papéis. O espiritual, o forte, o consciente, o ferido, o buscador. Todos são máscaras. Nenhuma é você. A essência não precisa se afirmar. Ela apenas é. Mas a personalidade precisa ser vista o tempo todo. E quando ela não é alimentada, ela entra em crise. Surge vazio. Insegurança. Sensação de inexistência. É nesse ponto que muitos correm de volta para o sono, porque existir sem identidade é insuportável para quem nunca foi além dela. Depois do despertar, você entende algo perturbador. A maioria das pessoas não quer acordar. Elas querem conforto emocional, querem esperança, querem pertencimento, querem uma narrativa que faça sentido. E você também quis isso a vida inteira. O despertar real começa quando você aceita que a verdade não foi feita para confortar o ego. Ela foi feita para destruí-lo lentamente. Não com violência externa, mas com observação implacável. O quarto caminho nunca prometeu salvação. Prometeu trabalho consciente no meio da vida real, exatamente onde a máquina se revela. Depois do despertar, a palavra trabalho ganha outro peso. Não é esforço físico, não é disciplina moral. É lembrar de si. É estar presente enquanto a personalidade quer fugir. É manter a atenção enquanto o ego quer reagir. É observar a emoção sem descarregá-la. Isso consome energia. Por isso, quase ninguém sustenta. As pessoas querem despertar sem pagar o preço energético. Querem consciência sem tensão interna, mas não existe despertar sem fricção, sem atrito, sem desconforto prolongado. Depois do despertar, você começa a perceber como o sono é coletivo. Conversas mecânicas, opiniões herdadas, emoções copiadas, indignações automáticas. Tudo funciona como um grande sistema hipnótico. Antes você fazia parte disso sem perceber. Agora, você vê. E isso gera solidão. Não porque você é melhor, mas porque você não consegue mais fingir que não vê. Essa solidão não é social, é ontológica. É perceber que o homem vive dormindo e defende o sono com agressividade quando alguém ameaça acordá-lo. Depois do despertar, você percebe que até sua busca espiritual foi mecânica. Você buscava para se tornar alguém, para preencher um vazio, para construir uma identidade mais aceitável. O despertar quebra isso. Ele mostra que não existe projeto espiritual pessoal. Existe dissolução, existe perda, existe morrer em vida. E isso assusta mais do que qualquer sofrimento psicológico, porque o ego prefere dor conhecida a vazio desconhecido. É por isso que tantos transformam o despertar em conteúdo, em discurso, em personagem. Depois do despertar, a noção de tempo muda. Você percebe quanto da sua vida foi gasto em estados de ausência, dias inteiros vividos no automático, anos reagindo sem presença. Isso gera um choque interno profundo. Não culpa, mas lucidez dolorosa. E junto com isso surge uma pergunta silenciosa. Quanto tempo ainda será desperdiçado? Essa pergunta não vem da ansiedade, vem da essência tocando pela primeira vez a realidade da existência desperdiçada. Depois do despertar, você começa a sentir o corpo de outra forma. Tensões aparecem, automatismos físicos ficam visíveis, posturas repetidas, gestos mecânicos. O corpo revela o sono tanto quanto a mente. Gurdjieff trabalhou isso de forma precisa. O corpo é parte da máquina.
E enquanto o corpo reage automaticamente, a consciência não se estabiliza. O trabalho não é relaxar o corpo para sentir prazer. É senti-lo para quebrar automatismos, presença encarnada, não abstração espiritual. Depois do despertar, você entende que não existe estado permanente. Toda consciência adquirida pode ser perdida. O sono sempre tenta retornar, e ele retorna, muitas vezes por dia. O erro é achar que despertar é um ponto final. Não é. É uma luta contínua contra a entropia interna, contra a tendência natural de se identificar, de se distrair, de se anestesiar. Quem acredita que chegou, já caiu. Quem acha que está seguro, já dorme. Depois do despertar, você vê que a falsa identidade é construída de memórias. Histórias sobre quem você foi, o que sofreu, o que superou. Tudo isso forma um eu narrativo. O problema é que a essência só existe no agora. Quando você vive preso à história, você não está presente. O trabalho é cortar a alimentação constante da narrativa interna, não apagando o passado, mas deixando de se definir por ele. Isso gera um silêncio interno que o ego interpreta como morte. Depois do despertar, a palavra responsabilidade muda de significado. Não é mais sobre culpa ou obrigação moral. É sobre responsabilidade pelo próprio estado de consciência. Você começa a perceber que ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nenhum mestre, nenhum livro, nenhum vídeo. Eles podem apontar. Mas observar, lembrar de si, não se identificar, isso é solitário. E essa solidão é o preço da liberdade interna. Depois do despertar, você percebe que emoção negativa é desperdício de energia. Não no sentido moral, mas funcional. Raiva, ressentimento, autopiedade, orgulho ferido, tudo isso drena a energia necessária para a consciência. Gurdjieff foi preciso. Sem acumular energia, não há despertar estável. E emoção negativa constante é vazamento. O trabalho não é reprimir, é observar sem expressar mecanicamente. Isso exige força interna real, não positividade artificial. Depois do despertar, você entende por que a maioria prefere teorias à prática. Falar sobre consciência dá prazer. Praticar consciência gera tensão. Estudar o despertar é confortável. Sustentar presença é exaustivo. O ego escolhe sempre o caminho mais confortável e chama isso de evolução. O quarto caminho expõe essa mentira sem piedade. Ele não se adapta ao ego. Ele o pressiona até que algo real apareça ou até que a pessoa desista. Depois do despertar, você começa a sentir vergonha verdadeira. Não social, mas existencial. Vergonha de ter vivido tanto tempo como máquina. Vergonha de ter se identificado com coisas tão pequenas. Essa vergonha não paralisa. Ela purifica. Ela quebra a arrogância espiritual. Ela impede que você se coloque acima de qualquer pessoa, porque agora você vê o sono em si mesmo todos os dias. Depois do despertar, você percebe que a atenção é o bem mais raro e que quase tudo no mundo conspira para roubá-la. Distração não é apenas entretenimento. É mecanismo de defesa do ego. Quanto menos atenção, menos risco de ver a própria falsidade. O trabalho passa a ser proteger a atenção como algo sagrado. Não para ser produtivo, mas para estar presente. Sem atenção, não existe essência. Existe apenas reação. Depois do despertar, você entende que o sofrimento muda de natureza. Antes era psicológico, dramático, cheio de histórias. Agora é silencioso. É a dor de ver e não fugir. A dor de permanecer consciente enquanto tudo em você quer escapar. Essa dor não pede aplauso, não pede reconhecimento. Ela simplesmente acontece. E é nesse ponto que algo verdadeiro começa a se formar. Não como identidade, mas como presença estável. Depois do despertar, surge uma pergunta que não cala mais. Você vai usar isso para se tornar alguém ou para deixar de ser? Vai transformar consciência em identidade ou vai permitir que a falsa identidade se dissolva aos poucos? Você está disposto a perder o que acha que é para talvez, um dia, existir de verdade? Essa pergunta não exige resposta agora. Ela exige atenção contínua. E enquanto ela permanece viva, algo em você ainda não voltou a dormir. Depois do despertar, você começa a perceber o quanto sua atenção foi sequestrada a vida inteira. Não por forças místicas, mas por hábitos mecânicos. Você vê como pensamentos surgem para evitar o silêncio, como emoções aparecem para impedir a presença, como a mente cria urgências falsas para não permanecer no agora. O despertar real não adiciona nada, ele retira. Ele tira o direito da mente de comandar sem ser observada. E isso gera uma fricção constante, porque a máquina não aceita ser vista sem lutar. Depois do despertar, você descobre que a maior resistência não vem do mundo externo, mas de dentro. Algo em você sabota a lembrança de si. Algo em você esquece propositalmente.
Algo em você cria distrações internas para voltar ao sono. Isso não é falha moral, é funcionamento mecânico. O problema é que agora você vê. E ver sem agir já é ação, ver sem justificar já é ruptura. O trabalho começa exatamente nesse ponto. Permanecer lúcido enquanto a máquina tenta reassumir o controle. Depois do despertar, você percebe que não existe um centro unificado dentro de você. O eu muda a cada instante. Um quer disciplina, outro quer prazer, outro quer reconhecimento, outro quer se esconder. E todos dizem eu. Essa multiplicidade não é teoria. Ela se revela na prática diária, nas contradições internas, nas promessas quebradas, nas decisões incoerentes. O despertar não resolve isso. Ele expõe. E expor sem fugir é mais difícil do que acreditar em qualquer ideia espiritual. Depois do despertar, você entende que a falsa identidade vive de comparação. Ela precisa se medir, se sentir melhor, mais consciente, mais desperta. Quando isso cai, sobra apenas o que é. E o que é, no começo, parece pouco. Frágil, instável, silencioso. A essência não impressiona. Ela não grita. Ela não se promove. E por isso, o ego tenta substituí-la rapidamente por uma nova imagem espiritual, mais aceitável, mais forte, mais admirável. Depois do despertar, você começa a notar a violência interna das reações automáticas. Um comentário te afeta. Um olhar te desestabiliza. Uma frustração te domina. Antes, isso passava despercebido. Agora você vê o quanto é escravo dessas forças internas. O choque não está em reagir, mas em perceber que a reação acontece antes de qualquer escolha. Essa percepção destrói a fantasia de autonomia, e sem essa fantasia o ego fica nu. Depois do despertar, a palavra liberdade perde o romantismo. Liberdade não é fazer o que quer. É não ser obrigado a reagir, é não ser empurrado por impulsos internos cegos. É não viver sob o comando de emoções que surgem sozinhas. E isso não vem de crença, vem de treino de atenção, vem de esforço consciente repetido, muitas vezes falho, muitas vezes frustrante, sempre exigente. Não há glamour nisso. Há trabalho silencioso. Depois do despertar, você percebe que o maior inimigo da consciência é a identificação. Identificação com pensamentos, identificação com emoções, identificação com papéis, identificação com histórias. Cada identificação é um retorno ao sono. O problema é que identificar-se é confortável. Dá chão, dá sentido, dá continuidade. A presença, não. A presença é instável no começo. Ela não oferece identidade, ela apenas observa. E o ego interpreta isso como ameaça existencial. Depois do despertar, você começa a notar como o corpo participa do sono. Respiração curta, tensão constante, movimentos repetitivos. O corpo reage antes da mente formular qualquer coisa. Isso revela o quanto o sono é total. Não é apenas mental, é psicofísico. O trabalho real envolve sentir o corpo enquanto ele quer se mover mecanicamente. Permanecer presente no desconforto corporal. Não para relaxar, mas para despertar sensibilidade consciente. Depois do despertar, você entende que emoção negativa não é apenas sofrimento, é anestesia. Ela ocupa o espaço da atenção. Ela te arrasta para fora de si. Ela te dá algo para se identificar. Raiva, tristeza, ressentimento, orgulho ferido. Tudo isso mantém a máquina funcionando. O trabalho não é eliminar emoções, é não se perder nelas. É observá-las enquanto surgem, sem descarregar, sem justificar, sem dramatizar. Depois do despertar, você percebe que o tempo psicológico é construção do ego. Passado e futuro servem para manter a identidade. O passado sustenta a história do eu. O futuro sustenta a esperança do eu. A presença dissolve ambos, e isso gera medo, porque sem passado e futuro, o ego não sabe existir. Permanecer no agora não é paz imediata. É vertigem, é falta de referência. É exatamente por isso que quase ninguém sustenta. Depois do despertar, você começa a perceber que até a ideia de evolução pode ser mecânica. Comparar estágios, medir progresso, contar conquistas internas. Tudo isso alimenta a falsa identidade. O trabalho real não é linear. Há quedas constantes, esquecimentos frequentes, momentos de lucidez curtos. O erro é transformar isso em narrativa pessoal. A prática é continuar mesmo sem garantias, sem aplauso interno, sem sensação de avanço. Depois do despertar, você entende que lembrar de si não é pensar em si. É o oposto. Pensar em si reforça o ego. Lembrar de si é estar presente sem comentário, sem análise, sem história. Apenas sensação de existência aqui e agora. Isso exige energia, e energia não surge do nada. Ela precisa ser poupada, acumulada, protegida.
Distração constante, emoção negativa constante e fantasia constante drenam essa energia antes mesmo que a consciência possa se estabilizar. Depois do despertar, você começa a perceber o quanto o mundo interno é ruidoso. Diálogos imaginários, justificativas silenciosas, julgamentos automáticos. Tudo isso acontece sem parar. O silêncio não é ausência de som externo, é redução da tagarelice interna. E isso não acontece por vontade. Acontece quando a atenção se torna mais forte do que a compulsão de pensar. Esse fortalecimento é lento, exige persistência e não oferece recompensas imediatas. Depois do despertar, você vê que o sofrimento comum tinha uma função: manter você ocupado. Ocupado com dor, com drama, com histórias. Quando esse sofrimento perde força, surge um vazio, e o vazio assusta mais do que a dor. Porque nele não há identidade, não há narrativa, não há apoio psicológico, apenas presença nua. É nesse ponto que muitos retornam voluntariamente ao sofrimento conhecido, porque o vazio parece ameaça de aniquilação. Depois do despertar, você começa a perceber a diferença entre consciência momentânea e consciência contínua. Ter lampejos de lucidez é relativamente comum. Sustentá-los é raro. A máquina tolera breves momentos de atenção, mas luta ferozmente contra a continuidade. Ela cria cansaço. Esquecimento. Justificativas. O trabalho não é buscar picos. É construir continuidade mínima, mesmo que frágil, mesmo que imperfeita. Depois do despertar, você entende que a verdadeira disciplina não é rigidez. É lembrança. Não é controle forçado, é presença repetida, não é repressão, é observação. Tudo que vira esforço mecânico vira nova prisão. O trabalho consciente exige inteligência viva, não obediência cega. Exige sensibilidade para perceber quando o ego está tentando se apropriar até da prática. Depois do despertar, você começa a sentir respeito pelo sono humano. Não desprezo, não superioridade, respeito. Porque você vê o quanto é difícil sair dele, você vê o quanto o ego resiste. Você vê o quanto a máquina é poderosa. E isso impede qualquer arrogância espiritual. Você não se sente acima. Você se sente em trabalho. E quem está em trabalho não tem tempo para julgar. Depois do despertar, surge uma tensão constante entre dois movimentos: dissolver-se ou se reafirmar. A essência chama para o silêncio. O ego chama para a identidade. Essa tensão não se resolve rapidamente. Ela precisa ser sustentada, não escolhendo um lado com violência, mas observando ambos. Essa observação contínua é o que lentamente enfraquece a falsa identidade sem criar outra no lugar. Depois do despertar, você começa a perceber que o verdadeiro perigo não é cair, mas justificar a queda. Cair faz parte. Dormir de novo acontece. O erro é transformar o retorno ao sono em narrativa aceitável, em desculpa elegante, em espiritualização da preguiça. Cada justificativa fortalece a máquina. Cada observação honesta, mesmo dolorosa, enfraquece. Depois do despertar, a pergunta não é mais o que eu sou, mas quem está observando agora. Essa pergunta não busca resposta verbal, ela aponta para a atenção, e enquanto essa pergunta permanece viva, algo em você continua acordado, mesmo que por instantes, mesmo que de forma frágil. E talvez a questão mais incômoda comece a se impor sem pedir permissão. Você está disposto a sustentar essa tensão diariamente, sem garantias, sem identidade, sem promessa de chegada, ou vai transformar tudo isso em mais um sonho confortável para continuar dormindo? Depois do despertar, você começa a perceber o quanto a sinceridade consigo mesmo é rara. Não sinceridade moral, mas percepção nua. Você vê quando está fingindo presença. Vê quando está apenas repetindo gestos conscientes. Vê quando a sua atenção virou pose. Esse reconhecimento é incômodo porque derruba o último abrigo do ego, a ideia de estar trabalhando. O trabalho real não precisa ser exibido nem confirmado. Ele acontece no atrito silencioso entre o impulso de reagir e a decisão de observar. Depois do despertar, a noção de mérito cai. Você percebe que não conquistou consciência. Ela apareceu por instantes e foi embora. Isso desmonta o orgulho espiritual. Não há troféu. Não há linha de chegada. Há apenas responsabilidade crescente. Cada vez que você vê e ignora, a máquina ganha força. Cada vez que você vê e permanece, algo se enfraquece. O preço é alto porque não há aplauso interno, só desgaste e lucidez. Depois do despertar, você começa a notar o quanto suas decisões são influenciadas por estados internos passageiros. Humor decide, emoção decide, medo decide. A razão apenas justifica depois. Essa constatação é devastadora para uma imagem de autonomia, mas é libertadora quando aceita, porque a partir daí, a atenção passa a ser mais importante do que a decisão em si.
Sem atenção, toda escolha é mecânica. Depois do despertar, você percebe que viver bem não é o mesmo que viver consciente. Pode haver conforto, estabilidade, até felicidade, e ainda assim sono profundo. A consciência não se mede por resultados externos, ela se mede pela capacidade de não se identificar. E isso não aparece em fotos, discursos ou conquistas. Aparece no momento em que algo te puxa e você não vai. Aparece no instante em que a reação não acontece. Depois do despertar, a relação com o erro muda. Errar deixa de ser falha moral e passa a ser diagnóstico. Cada erro revela onde a identificação ainda governa. Cada queda mostra um ponto cego. A prática não é punir-se nem justificar-se. É registrar internamente. Ver. Aprender sem história. Esse aprendizado silencioso é raro porque o ego quer drama ou absolvição. A consciência quer precisão. Depois do despertar, você começa a perceber como a linguagem pode ser uma armadilha. Palavras bonitas substituem presença. Conceitos substituem experiência. Explicações substituem atenção. O trabalho exige reduzir o excesso de fala interna. Menos interpretação, menos comentário, mais sensação direta de existir. Isso cria um vazio inicial que assusta, porque sem palavras o ego perde seu principal instrumento de controle. Depois do despertar, você nota que a atenção tem níveis. Às vezes é fraca, às vezes é firme, às vezes desaparece. Esse vai e vem não é sinal de fracasso, mas de realidade. O erro é exigir estabilidade precoce. O acerto é persistir sem expectativa. Sustentar o retorno constante à presença, mesmo sabendo que ela vai escapar. Esse retorno repetido cria algo novo, ainda frágil, mas real. Depois do despertar, você percebe o quanto o corpo pede automatismo. Comer sem sentir. Andar sem perceber. Falar sem ouvir. O trabalho inclui interromper essa corrente. Não com rigidez, mas com atenção sensorial simples. Sentir os pés, sentir a respiração, sentir o contato. Isso não é técnica mística, é reconexão com o agora. Sem isso, a consciência fica abstrata e facilmente sequestrada. Depois do despertar, você entende que a energia não se cria por vontade, ela se conserva. Cada explosão emocional desnecessária, cada fantasia alimentada, cada distração compulsiva é perda. O trabalho é reduzir vazamentos. Não se trata de repressão, mas de economia consciente. Menos dispersão cria mais presença. Mais presença cria mais possibilidade de escolha real. Depois do despertar, você percebe que a mente cria urgência para evitar silêncio. Tarefas falsas, preocupações imaginárias, planejamentos excessivos, tudo para não parar. Parar revela o vazio. E o vazio ameaça a falsa identidade. Sustentar alguns segundos a mais nesse vazio já é prática. Não fazer nada com ele, não preenchê-lo, apenas permanecer. Depois do despertar, você começa a ver o quanto busca a aprovação sutil, mesmo internamente. A satisfação de estar certo, a sensação de estar avançando. Esses pequenos prazeres alimentam o ego de forma sofisticada. O trabalho é perceber isso sem condenar, ver o prazer surgir e não segui-lo. Esse não seguir enfraquece o padrão mais do que qualquer discurso. Depois do despertar, você entende que a atenção não pode ser forçada por muito tempo. Força cria tensão mecânica. A prática exige alternância inteligente, esforço consciente quando possível, relaxamento atento quando necessário. Essa inteligência prática diferencia trabalho vivo de ascetismo vazio. O objetivo não é sofrer mais, é desperdiçar menos. Depois do despertar, você percebe que a lembrança de si pode coexistir com a vida comum. Conversar, trabalhar, resolver problemas. A diferença está no centro de gravidade. Antes, tudo puxava você para fora. Agora, algo tenta permanecer, mesmo que por instantes. Esses instantes são sementes. O erro é desprezá-los por serem pequenos. Depois do despertar, você começa a perceber a sutileza da vaidade espiritual. Não é ostentação externa, é sensação interna de exceção. A ideia de eu vejo. Esse pensamento, quando aceito, fecha a porta imediatamente. Ver a vaidade surgir e não se identificar com ela é um dos trabalhos mais delicados, porque ela se apresenta como virtude. Depois do despertar, você entende que o sofrimento muda novamente. Surge a dor de ver os próprios truques, a dor de perceber como você se engana. Essa dor não destrói, ela depura, ela retira camadas de mentira sem criar novas. Aceitá-las sem teatralizar acelera o processo de forma silenciosa. Depois do despertar, você percebe que a constância não é heróica, é discreta. É voltar ao básico todos os dias, atenção ao corpo, observação da reação, lembrança de si. E quando falhar, voltar.
sem drama, sem promessa, sem punição. Essa simplicidade é ofensiva para o ego, que quer algo grandioso. Depois do despertar, você começa a respeitar o ritmo do trabalho. Não acelera, não compara, não exige. O crescimento forçado gera deformação. A presença amadurece lentamente como algo vivo. Interferir demais, mata. Negligenciar, mata. O equilíbrio é sutil e só pode ser aprendido na prática direta. Depois do despertar, você entende que o silêncio não é ausência de pensamento, mas ausência de identificação. Pensamentos podem passar sem capturar. Emoções podem surgir sem comandar. Esse estado não é contínuo no começo, mas quando aparece, mesmo por segundos, você reconhece algo verdadeiro. Não como ideia, mas como evidência. Depois do despertar, você percebe que o mundo não precisa mudar para que a consciência cresça. O caos externo continua. As pessoas continuam dormindo. As pressões continuam. O trabalho acontece dentro desse cenário, não fora. Esse é o rigor do caminho. Não usar a vida como desculpa, nem a espiritualidade como fuga. Depois do despertar, a pergunta que permanece não busca resposta verbal. Ela opera como lembrete silencioso. Quem está aqui agora? Enquanto essa pergunta pulsa, mesmo sem palavras, algo em você não se perde completamente. E enquanto isso permanece vivo, a máquina nunca vence por inteiro. A atenção continua aberta, o trabalho continua. E a atenção, se protegida, ainda pode aprofundar, ainda pode se fortalecer, ainda pode revelar algo que não precisa de nome. Depois do despertar, você começa a perceber a brutalidade do hábito, não como conceito, mas como prisão viva. O mesmo tom de voz, a mesma postura interna, as mesmas respostas emocionais surgem sozinhas, e você vê e não consegue impedir. Esse ver sem controle quebra o orgulho, mostra que a consciência não manda, ela observa. E observar sem interferir é o primeiro passo para algo realmente novo, mesmo que isso te faça sentir fraco no começo. Depois do despertar, você sente um conflito silencioso entre urgência e presença. Algo em você quer agir, explicar, concluir. Algo em você quer ficar. Permanecer, não fazer. Esse conflito não se resolve com decisão mental. Ele se resolve com permanência. Quanto mais você fica, menos a urgência manda. Quanto mais você corre, mais o sono vence. O trabalho é aprender a ficar quando tudo em você quer fugir. Depois do despertar, você percebe como a mente cria sentido para se proteger. Quando algo não tem explicação imediata, ela inventa. Quando algo ameaça a identidade, ela racionaliza. Quando algo dói, ela interpreta. O trabalho consciente exige suportar o não saber. Permanecer sem resposta, sem mapa. Isso gera insegurança profunda, porque o ego vive de sentido. Mas a essência não precisa entender para existir. Depois do despertar, você começa a perceber que esforço consciente não é tensão constante. É escolha renovada, escolha de voltar. Voltar ao corpo, voltar à respiração, voltar à sensação de existir, mesmo que por segundos. Esses segundos repetidos criam algo que não existia antes. Não como identidade, mas como eixo interno. Frágil no início, mas real. Depois do despertar, você percebe o quanto viveu esperando estados especiais. Paz, amor, unidade. O trabalho desmonta essa expectativa. Ele mostra que a consciência cresce no ordinário, no desconforto pequeno, na irritação cotidiana, na frustração banal. É aí que a máquina se revela. E é aí que a atenção pode agir. Esperar grandes experiências é apenas outra forma de adiar o trabalho real. Depois do despertar, você entende que o esquecimento é parte do processo. Você esquece, dorme, se perde e volta. O erro não é esquecer. O erro é justificar o esquecimento. Quando você para de se explicar, o retorno fica mais rápido, mais limpo, menos dramático. O trabalho amadurece quando o retorno à presença se torna simples, quase seco, sem emoção excessiva. Depois do despertar, você começa a perceber como o medo opera silenciosamente. Medo de perder controle. Medo de desaparecer. Medo de não ser nada. Esses medos não são pensamentos claros, são tensões sutis. O trabalho não é combatê-los, é senti-los sem se mover. Permanecer com o medo sem ação automática enfraquece sua autoridade interna. Depois do despertar, você vê que a vontade comum é fragmentada. Você quer algo pela manhã e o oposto à noite. Promete e quebra. Decide e desiste. Isso não é falha de caráter. É multiplicidade de eus. O trabalho começa quando você não toma nenhuma dessas vontades como eu. Apenas observa. Essa observação cria distância, e distância cria possibilidade. Depois do despertar, você percebe que uma atenção verdadeira não é rígida, ela é aberta,
sensível, inclui o ambiente, o corpo, o outro. Não se fecha em si mesma. Quando a atenção vira contração, ela já foi capturada pela personalidade. O equilíbrio é delicado. Presença sem dureza. Vigilância sem agressão interna. Depois do despertar, você entende que silêncio não é mutismo. É redução do ruído interno. Pensamentos podem passar sem arrastar. Emoções podem surgir sem dominar. Esse estado não é contínuo, mas quando aparece, você reconhece algo que não depende de crença. Algo simples, algo evidente. E isso muda o critério do que é real. Depois do despertar, você começa a perceber como o orgulho se infiltra em tudo. Até na humildade, até no reconhecimento das próprias falhas. O ego consegue se alimentar até da autocrítica. O trabalho exige atenção fina para não transformar lucidez em nova identidade. Quando você vê o orgulho surgir e não o segue, algo se dissolve sem esforço. Depois do despertar, você percebe que viver consciente não te torna mais eficiente socialmente. Às vezes, te torna mais lento, mais silencioso, menos reativo. Isso pode ser interpretado como fraqueza pelo mundo mecânico. O trabalho exige aceitar essa incompreensão sem tentar compensar. Não se explicar, não se defender. Apenas permanecer alinhado internamente. Depois do despertar, você entende que a energia emocional acumulada ao longo da vida não some rápido. Velhos padrões reaparecem. Antigas reações retornam. O trabalho não é apagar o passado, mas não renová-lo. Cada vez que você reage como antes, você reforça. Cada vez que observa sem reagir, você interrompe a corrente. Depois do despertar, você começa a perceber o valor do esforço pequeno. 1 segundo a mais de presença. 1 instante a mais, sem reação. Uma palavra não dita. Um gesto consciente. Esses pequenos atos têm mais peso do que grandes decisões dramáticas. Eles constroem algo interno, sem alarde. Depois do despertar, você vê que a mente adora extremos. Ou tudo ou nada. Sucesso ou fracasso. Despertado ou dormindo. O trabalho real é gradual, cinzento, incompleto. Aceitar isso é um golpe direto na fantasia de perfeição, mas é exatamente essa aceitação que permite continuidade. Depois do despertar, você começa a sentir uma responsabilidade diferente. Não por mudar o mundo, mas por não mentir para si. Essa responsabilidade não pesa, ela ancora, dá direção sem rigidez e impede que você se perca completamente mesmo quando o sono retorna. Depois do despertar, você percebe que o corpo guarda memórias do sono, tensões antigas, defesas físicas, automatismos. Trabalhar com o corpo de forma consciente não é estética nem performance, é presença encarnada. Sem isso, a consciência flutua e se perde facilmente. Depois do despertar, você entende que a atenção dividida é a atenção fraca. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo mantém o sono ativo. Simplificar não é empobrecer a vida, é criar espaço interno, menos dispersão, mais densidade de presença. Esse ajuste é silencioso, mas profundo. Depois do despertar, você começa a perceber que a verdadeira solidão não é estar sem pessoas, é estar consigo sem distração. Essa solidão revela tudo o que foi evitado. Permanecer nela sem fugir é um dos trabalhos mais difíceis e mais transformadores. Depois do despertar, você sente que algo em você não aceita mais atalhos, não aceita slogans, não aceita promessas rápidas. Algo pede verdade direta, mesmo que doa, mesmo que não ofereça conforto. Enquanto essa exigência interna permanecer viva, o trabalho continua aberto, a atenção permanece fértil e a possibilidade de aprofundamento ainda respira dentro de você. Depois do despertar, você começa a perceber que a atenção não falha por falta de vontade, mas por excesso de identificação. Cada vez que você acredita em um pensamento, a presença se contrai. Cada vez que você segue uma emoção, a consciência se dispersa. O trabalho não é expulsar nada. É ver o instante exato em que você se perde. Esse ver é o ponto de alavanca. Sem ele, todo esforço vira teatro interno. Com ele, até a queda vira material vivo. Depois do despertar, você descobre que o cansaço não vem do trabalho consciente, mas da resistência a ele. Permanecer atento consome energia, resistir consome muito mais. A personalidade luta, justifica, reclama. Quando você para de lutar e apenas observa, algo estranhamente se economiza. A presença não pesa como atenção. Ela exige firmeza, não violência. E essa diferença muda a relação com o esforço. Depois do despertar, você começa a notar a precisão necessária nas pequenas coisas. 1 segundo antes da reação, 1 milímetro antes da palavra, 1 instante antes do gesto. É nesse limiar que o trabalho acontece. Depois disso, já virou mecânico. A atenção aprende a reconhecer esse limiar com treino, não com intenção. E quando reconhece,
A escolha aparece sem alarde. Depois do despertar, você percebe que a mente tenta capturar até o silêncio. Ela comenta o silêncio, avalia o silêncio, compara o silêncio. O trabalho é deixar o silêncio ser silêncio, sem posse, sem registro. Quando isso acontece, mesmo por pouco tempo, algo se organiza por dentro, sem esforço consciente. Não como estado, mas como alinhamento. Depois do despertar, você entende que o maior obstáculo não é a dor, é o prazer sutil do reconhecimento. Sentir-se lúcido, sentir-se especial, sentir-se no caminho. Esses prazeres anestesiam a vigilância. O trabalho exige abrir mão deles sem amargura. Não negar o prazer, mas não segui-lo. Essa renúncia silenciosa é uma das mais difíceis. Depois do despertar, você começa a perceber que a prática verdadeira não te afasta da vida, te coloca mais dentro dela. As fricções aumentam, as contradições ficam claras, as relações espelham o sono com mais nitidez. Fugir disso é perder o campo de trabalho. Permanecer é aceitar que a vida comum é um laboratório mais exigente. Depois do despertar, você nota que a clareza não é contínua, mas cumulativa. Cada retorno à presença deixa um rastro. Mesmo quando você dorme de novo, algo ficou. Esse algo não é memória, é capacidade. Capacidade de ver mais cedo, capacidade de voltar mais rápido, capacidade de não se iludir por tanto tempo. Depois do despertar, você começa a respeitar a exatidão. Exatidão no sentir, exatidão no perceber, exatidão no reconhecer quando não está presente, sem adornos, sem exageros. Essa exatidão corta fantasias sem precisar combatê-las. Ela não discute com a ilusão, ela a atravessa. Depois do despertar, você percebe que a consciência amadurece quando deixa de procurar confirmação. Não precisa de sinais, não precisa de garantias. Ela se sustenta na prática direta, no retorno simples, no esforço discreto. Quanto menos você precisa provar algo, mais sólido algo se torna por dentro. Depois do despertar, a pergunta que acompanha não pede resposta verbal nem decisão heróica. Ela apenas pressiona suavemente o agora. Você está aqui ou já foi levado? Enquanto essa pressão existir, o trabalho permanece vivo. E enquanto ele permanece vivo, a máquina não governa sem ser vista. A falsa identidade não reina sem fricção. E a possibilidade de aprofundar continua aberta, silenciosa, exigente, exatamente onde você está agora. Depois do despertar, você começa a sentir a resistência como algo físico. Não é mais ideia. É peso no peito, aperto no estômago, tensão no rosto. A personalidade se contrai quando a atenção se aproxima. Ela se defende, ela sente ameaça, e você percebe isso no corpo antes de perceber na mente. Esse reconhecimento muda tudo, porque agora a luta não é conceitual, é visceral. E permanecer presente nessa contração é um trabalho que não aceita desculpas. Depois do despertar, você percebe que a mente tenta negociar. Ela propõe acordos silenciosos. Só hoje, só agora, depois eu volto. Essas negociações parecem inofensivas, mas mantêm o sono intacto. O trabalho não é vencer a mente. É não entrar na negociação, ver a proposta surgir e não responder. Esse não responder não é repressão, é lucidez. Depois do despertar, você começa a perceber o quanto viveu se explicando. Para os outros, para si. Cada explicação reforça uma identidade. Cada justificativa solidifica o personagem. O trabalho real começa quando você suporta ficar sem explicação interna. Quando algo acontece e você não precisa narrar. Esse silêncio interno corta a alimentação da falsa identidade de forma direta. Depois do despertar, você entende que a atenção não é contínua porque você não é contínuo. Você muda o tempo todo. Estados se alternam. Eus assumem o controle. O erro é exigir unidade imediata. A prática é reconhecer a fragmentação sem tentar colá-la com conceitos. A unidade não se constrói por ideia, mas por presença repetida. Depois do despertar, você começa a perceber como o impulso de ensinar surge cedo demais. Compartilhar, convencer, explicar. Isso dá sensação de estabilidade, mas muitas vezes é fuga. O trabalho verdadeiro é silencioso. Ele acontece antes das palavras. Quando você sustenta a atenção sem traduzi-la, algo se aprofunda sem virar discurso. Depois do despertar, você vê que a rotina é campo de prova, não os momentos especiais. O trabalho se revela quando nada acontece. No tédio, na repetição, na tarefa simples. É aí que a máquina quer assumir. E é aí que a atenção, se lembrada, transforma o comum em laboratório vivo. Depois do despertar, você percebe que a mente cria imagens do futuro para escapar do presente. Projetos, expectativas, melhorias. Tudo isso pode ser útil, mas também pode ser anestesia.
O trabalho exige perceber quando o futuro é ferramenta e quando é fuga. Permanecer aqui, sem promessa, exige coragem interna. Depois do despertar, você começa a sentir a diferença entre esforço e violência interna. Forçar presença cria rigidez. Rigidez cansa. O esforço consciente é firme, é mais flexível. Ele sabe recuar sem desistir. Essa inteligência prática não vem de teoria. Vem de observar a própria exaustão sem dramatizar. Depois do despertar, você percebe que a emoção negativa gosta de se disfarçar de verdade. Estou apenas sendo honesto. Isso é real. Muitas vezes é apenas descarga mecânica. O trabalho é sentir a emoção sem despejá-la no mundo. Isso preserva energia e cria espaço interno para algo mais sutil aparecer. Depois do despertar, você entende que o silêncio externo ajuda, mas não garante nada. Você pode estar em retiro e completamente adormecido. Pode estar no caos e lúcido por instantes. O critério não é o ambiente, é a qualidade da atenção. Essa constatação impede dependência de condições especiais. Depois do despertar, você começa a perceber que a memória tenta sequestrar o presente, repetir o que já foi sentido, recriar estados passados. O trabalho exige frescor. Cada momento é novo. Cada tentativa de repetir mata a presença. Aceitar a novidade constante desmonta a busca por segurança psicológica. Depois do despertar, você vê como o corpo reage antes da consciência. Um gesto automático, um tom defensivo, um afastamento súbito. Ver isso acontecendo sem corrigi-lo imediatamente cria espaço. Esse espaço é onde a possibilidade de escolha começa a nascer. Depois do despertar, você percebe que a disciplina mais difícil é a de não se distrair internamente. Mesmo em silêncio, a mente cria ruído. Mesmo parado, o pensamento corre. O trabalho não é claramente a força, mas não segui-la. Esse não seguir enfraquece o hábito ao longo do tempo. Depois do despertar, você entende que a paciência não é virtude moral. É necessidade prática. Sem paciência, você força. Forçando, você cria resistência. O trabalho amadurece quando você respeita o tempo do organismo, da mente, da atenção. A pressa é sempre do ego. Depois do despertar, você começa a perceber que a comparação é uma forma de sono. Comparar com outros, comparar consigo, medir avanço, medir queda. O trabalho real é não medir, é estar. Quando a comparação cai, sobra presença simples, sem escala. Depois do despertar, você vê que a essência não compete. Ela não se defende, ela não se promove. Quando você sente necessidade de afirmar algo sobre si, algo já se perdeu. Ver esse impulso e deixá-lo passar é um dos atos mais silenciosos e mais eficazes do trabalho. Depois do despertar, você percebe que a atenção amadurece em camadas. Primeiro é esforço, depois é hábito, depois é fundo. Em cada camada, o ego tenta se apropriar. A vigilância precisa ser contínua, mas não tensa. Atenta, mas não agressiva. Depois do despertar, você entende que a consciência não elimina conflitos imediatamente. Ela muda a relação com eles. Em vez de ser arrastado, você observa. Em vez de lutar, você permanece. Essa mudança de relação transforma o conflito sem resolvê-lo no sentido comum. Depois do despertar, você começa a sentir uma simplicidade estranha. Menos necessidade de explicar. Menos urgência de chegar. Menos interesse em provar. Essa simplicidade não é pobreza, é densidade. Algo se concentra. Algo se estabiliza sem anunciar. Depois do despertar, você percebe que cada retorno ao sono é convite para aprofundar. Não para desistir, não para culpar. Ver o retorno com clareza transforma a queda em material de trabalho. Esse uso inteligente do erro é sinal de maturidade crescente. Depois do despertar, a pergunta que continua não pede resposta imediata. Ela permanece como pressão suave. Você está aqui agora? Enquanto essa pressão existir, mesmo fraca, o trabalho não se fecha. Ele permanece vivo, inacabado, exigente. E enquanto ele exige, algo em você continua se lembrando, mesmo no meio do esquecimento, mesmo no meio do ruído, mesmo sem promessa de chegada. Se tudo isso te incomodou, é porque algo em você ainda não se acomodou ao sono. O despertar real não traz respostas finais, ele abre um estado de vigilância permanente. O trabalho não termina, ele aprofunda. A atenção precisa ser retomada todos os dias, no meio da vida comum, exatamente onde a máquina tenta reassumir. Não existe chegada, existe lembrança. Não existe segurança, existe presença. E enquanto você estiver disposto a ver a própria falsidade sem se justificar, algo essencial continua vivo. Se este conteúdo sustenta você nesse atrito interno, torne-se membro do canal agora e mantenha esse espaço protegido de distração e superficialidade. Ative o like para fortalecer esse tipo de material, inscreva-se para não perder os próximos aprofundamentos e escreva nos comentários. Estou observando.
A próxima pergunta já está aberta, mesmo que você não queira respondê-la ainda. Quando ninguém está olhando, quem em você está no controle agora?